Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira para a glória de Deus, amém? Amadas e amados, vamos à palavra de Deus, vamos meditar no livro de Mateus, meditar numa passagem importante, né? Uma passagem linda que tem lá, que fala da tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Deus falou comigo através desta palavra, eu creio que Ele também vai falar com você hoje, através da sua palavra, amém? Então, Mateus 4, vamos ler ali todo aquele trecho ali de Mateus 4, né, do versículo do 1 até o 11, é rapidinho, uma passagem curta, para nós nos edificarmos com a palavra de Deus. E ao final vamos declarar o Salmo 91, a palavra de hoje eu coloquei o nome como não saia do seu propósito, né? Embora tenha lutas, embora tenha adversidades, Deus Ele dará a vitória a você, amém? Então, Mateus 4, do 1 ao 11, a partir do versículo 1 ali, nós vamos declarar a palavra. Vamos louvar agora, então. Debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, Deus está cuidando de tudo, amém? Amém. Vamos orar então, amados, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live ao Senhor para te adorar, para bendizer, para exaltar o teu santo e poderoso nome, Pai. Abençoa o nosso dia, nossa tarde de quarta-feira, Pai. Que a Tua palavra venha nos edificar, nos exortar, nos consolar, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra em nós e ela faz a transformação necessária, Pai. Que nós possamos receber mais de Ti hoje. Em o nome de Jesus eu te peço, abençoe cada filho e filha Tua que aqui está conosco orando. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Vamos lá então, sem demoras, ler a passagem de Mateus. Mateus, capítulo 4. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos do Senhor o serviram. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Muitos de nós às vezes pensam que deserto é coisa do diabo, né? Mas nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, né? Jesus aqui está prestes a ser tentado, a ser, né? O diabo se aproximar dele para tentá-lo. Muitos de nós achamos que tentação é coisa de Deus, mas a tentação não é de Deus. A tentação, quem tenta é o diabo. E através da tentação, a tentação nada mais é do que um convite de Satanás, do diabo, para nós pecar. Mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, né? Jesus teve fome. Jesus estava necessitando de algo para comer. E nós vemos que através das nossas necessidades, nós gostamos muito de declarar a palavra de Deus e dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Sabemos que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, mas muitas vezes na hora da tentação nos deixamos levar pelo inimigo. Mas veja, e foco em Cristo, que o alvo é Jesus. Jesus foi levado lá para ser tentado. E o tentador, diz a palavra que Jesus, o diabo vem, o tentador, aquele que tenta Jesus, se aproxima dele e disse, né? Se tu és o Filho de Deus, tentando pôr dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus, tu vai mandar estas pedras se transformarem em pães. Então veja Jesus sendo tentado pelo diabo. Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ao escutar, Jesus dá a resposta ao diabo. E Jesus, o que Jesus fala na palavra ele responde por meio da Escritura Sagrada. Ele não responde qualquer coisa, ele responde em cima da palavra de Deus. Ele declara: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde. Então, amados, a primeira coisa é que o diabo sempre vai nos atacar nas nossas necessidades. O diabo, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós estamos buscando, ele sabe o porquê que estamos fazendo propósitos, ele sabe o porquê das nossas orações. E ele é neste momento que nós temos uma necessidade que o diabo vai se levantar. Mas veja, que nós possamos reagir e que nós possamos ter Jesus como exemplo, olhar para Jesus e entender que nós precisamos orar, que nós precisamos, antes de tudo, vigiar, orar e buscar estar na vontade de Deus. Satanás investe contra o povo de Deus, traz luta, traz resistências, porque Jesus estava no caminho certo. Então, Satanás foi lá tentar Jesus,
ofereceu uma oportunidade de Jesus pecar, porque quando estamos no caminho certo, na direção certa, no propósito que Deus estabeleceu para nós, e Deus estabeleceu um propósito para Jesus, que ele teria que passar por aquela prova, por aquela luta, por aquele período de deserto, onde ele deveria ser tentado, né? E nós passamos por isso, por lutas, por provas, mas o mesmo Deus que tenta, que prova, vai permitir a tentação, vai permitir virem oportunidades, vai permitir que propostas apareçam, vai permitir que o diabo apresente uma mesa, né? Para nós sentar, porque ali ele vai suprir a fome, ele vai suprir tudo que você mais ama, tudo que você quer, tudo que você almeja, porque isso são tentações. Ele vai tentar suprir o que é para Deus fazer na nossa vida. E Jesus respondeu com base na palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele apresentou a verdade. Não, eu não aceito, disse Jesus, porque está escrito que eu não vou viver só de pão, o pão que alimenta o meu corpo físico, que é perecível, mas eu vou me alimentar de um pão da palavra de Deus, que alimenta o meu espírito. Eu vou me guiar pela verdade, eu não vou me guiar pela minha necessidade. Então, muitas vezes o diabo vai oferecer oportunidades, vão vir propostas, mas você vai permanecer firme, porque você está no caminho, você não quer se desviar, você não quer desobedecer a Deus, e o inimigo sabe que você está no caminho certo, mas ele não vai tentar quem está distante de Deus, quem está frio, quem está fora da vontade de Deus, ele vai tentar quem está no caminho. Quem está no caminho certo, na direção certa, buscando o seu propósito, né? Buscando viver aquilo que é de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer que Jesus estava com fome, mas Jesus não se deixou levar por aquela proposta. Jesus não tinha dúvida no seu coração de que ele era o Filho de Deus, do propósito que ele tinha com as almas. Jesus não tinha dúvidas. Então, nós também não podemos agir com dúvida, agir de maneira a cair em todas as propostas do maligno. Nós temos que nos manter no caminho, nos manter no propósito. Então, o diabo sempre vai querer suprir a nossa necessidade. Isso é um laço, isso é uma tentação. Mas Jesus respondeu para ele que não era daquele jeito, que ele não precisava transformar nenhuma pedra em pão, porque o pão que ele precisava era a palavra que vinha da boca de Deus. E o que vinha da boca de Deus era a questão da obediência, né? Que somente Deus supriria as suas necessidades. E Deus, ele supre as nossas necessidades. Ele sabe dos nossos desejos, sabe dos nossos anseios, mas existe um momento certo para isso. Então espere, aguarde, assim como Jesus aguardou pelo seu Pai, aguardemos nós pelo Senhor. Aguardemos nós por Deus suprir as nossas necessidades, que nós não venhamos a pegar atalhos, né, sugestões, oportunidades propostas, sentar em mesas, em banquetes, que Deus não mandou nós sentar, que Deus não mandou nós estar. Amém? Amém. Então, o diabo vai apresentar, né, ali uma tentação. Mas Jesus não caiu, Jesus se manteve no seu propósito, focado, firme na palavra de Deus. E terminando ali, o diabo, ele resistindo àquela tentação ali, o diabo então levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Outra tentação, Jesus sendo tentado pelo inimigo, o inimigo mandando ele se atirar dali para baixo, né? E o diabo conhece também a palavra, amados, né? Ele cita o Salmo 91, se joga daqui para baixo, porque o Salmo 91 diz que ele vai dar ordem aos anjos, né, a teu respeito, que com as mãos eles vão te segurar para que você não tropece em pedra alguma.
E Jesus também responde em cima da palavra. Jesus disse: está escrito que não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, depois dessa nova tentativa de fazer Jesus cair no pecado, para que Jesus saia do seu propósito, saia da sua posição, o diabo vê que não consegue, porque Jesus está no caminho, está focado, está na direção que Deus deu para ele. Satanás o leva a um monte muito alto e mostra ali todos os reinos do seu esplendor e lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. E Jesus responde para ele: retira-te, Satanás, retira-te. Mais uma vez, Jesus responde pautado na palavra de Deus, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Diz que depois disso o diabo o deixou. Anjos vieram e o serviram. Então, amados, Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe que você tem fome. Deus sabe o que você busca. Deus sabe o porquê você ora. E nesse momento é que o inimigo vai se aproveitar, em que ele vai vir com as tentações. As tentações são oportunidade de nós pecarmos, mas não são de Deus, são da parte do diabo. Então, se o inimigo está te atacando, tentando te tirar do caminho, se tem luta, se tem guerra, não pega atalho, fica firme, porque no tempo certo Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai abrir portas, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar se você permanecer no seu propósito, se você permanecer na direção. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então, não pegue atalho por causa de uma necessidade. Não pegue atalho porque você precisa. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de alguém que me ajude, ninguém me ajuda. Às vezes a primeira oportunidade que aparece a gente entra, a primeira porta que abre a gente entra. Mas lembra que o inimigo também vai abrir portas, o inimigo também vai preparar mesas. Tudo para que você fique confuso no meio dessa confusão, dessa luta, né? Às vezes nós vamos lá e fazemos o que Deus não quer. Então aguarde pelo Senhor, espere com paciência pela provisão de Deus, por Deus suprir as suas necessidades. Eu libero uma palavra de Deus hoje para a sua vida, que tudo que você busca, que tudo que você está lutando, tudo que você está procurando, que em Deus você receba, que Deus alcance a vitória, que Deus coloque o milagre nas suas mãos. Mas anda pelo caminho que Deus estabeleceu para você, fica na posição que Deus colocou você, não caia em tentação, não ceda ao maligno, não ceda ao diabo, porque Jesus respondeu pela palavra. Jesus respondeu pela palavra. Jesus disse: não adorarei, não prestarei culto. Então Jesus, ele se manteve na palavra, se manteve firme porque ele confiou em Deus. Ele confiou que o Pai iria suprir, matar a sua fome, né? Naquele deserto. Então, confiar em Deus, que Deus supre as necessidades, aguardar pela provisão, pelo trabalhar de Deus no seu problema, na sua luta, na sua adversidade, né? Porque Deus sabe que todos nós precisamos. Ele sabe quanto tempo você vai aguentar ainda, Ele conhece a tua estrutura, conhece você, sabe que você vai aguentar até o fim, sabe que você tem já a maturidade para saber que Deus vai te socorrer, que Deus vai te dar a vitória dentro do seu deserto. Então espere pelo Senhor, espere, confie, né? Que tudo que vem de Deus é duradouro. O que o diabo às vezes coloca na nossa mão dura por um tempo e termina, porque não é o que Deus tem para nós. Deus dá e quando Ele dá é bênção. Não causa dor, não causa sofrimento. Mas tudo que o inimigo dá com uma mão, ele tira com as outras duas depois. Então, amados, que a palavra de hoje, que fala de tentação, que fala de nós meditarmos na palavra, conhecermos a palavra, para poder resistir às tentações, aos ataques, para poder pelejar, né? Focando em Jesus.
que ele também foi tentado, que ele passou pelo deserto, mas ele estava sendo preparado por Deus para um propósito maior. Então, lutas, adversidades, às vezes nós estamos necessitando, né, de alguma coisa e aquilo parece para nós que demora, parece que não vem no tempo que nós queremos, que nós precisamos, mas tenha calma que eu creio que Deus está trabalhando na sua causa, na sua situação, mas não caia no laço, não caia na armadilha de ceder às investidas do diabo, né? A Bíblia diz que Jesus dizia para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não ceda às tentações da sua carne, não ceda à necessidade momentânea, porque após todas essas tentações, o diabo deixou. O diabo foi embora porque viu que não adiantava. Jesus estava no seu propósito, estava na direção certa e com a espada dele na mão, pronto para cortar o mal pela raiz, pronto para dizer um não, fechar a porta na cara do diabo e permanecer no propósito. Então, depois de tudo isso, depois dessas tentações, Jesus foi servido pelos anjos. Deus enviou anjos que serviram Jesus, que supriram a fome, mataram a fome de Jesus, alimentaram Jesus, fortaleceram Jesus. Então, no final dessa luta, tem uma mesa preparada para você, uma mesa preparada por Deus, aonde há vestes novas, um banquete pronto e preparado na presença do Senhor. Então não caia em tentação, não saia do propósito, não saia do caminho certo. Só não tem luta quem está entregue, né? Quem já se entregou, quem já caiu, quem está distante da presença de Deus. Porque a luta, o levante, tudo isso é um indício de que você está no caminho. Amém, amado? Amém. Recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, vigiarmos, Pai, para não cairmos em tentação. Como Jesus Cristo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas que nós possamos, meu Deus, vigiar e orar e ter a palavra de Deus na mente. A palavra de Deus sendo a nossa espada, Pai. Cortando todo o mal pela raiz. Declarando a tua palavra e afugentando o diabo. Lançando para longe toda a tentação. Decidindo, Pai, estarmos obedecendo ao Senhor na direção certa, dentro do propósito, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser fortalecidos, revestidos com o poder de Deus, para permanecermos firmes, Pai, nos dias em que o inimigo nos tentar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está e declaro que o Senhor vai entregar a vitória no final dessa luta. Há algo preparado, uma bênção que vem da parte de Deus, preparada para os guerreiros do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, guarda, protege, livra, repreende todo decreto satânico, maligno, perverso. Repreendemos em nome de Jesus toda a obra do diabo contra esta vida. Toda a palavra de maldição, todo ódio, toda raiva, toda inveja, em o nome de Jesus seja repreendido agora. Que eles sejam blindados com o sangue de Jesus,
Pai, quebra todo decreto de morte, todo decreto de enfermidade, toda tentação, tudo aquilo que está tentando esta vida, que ela possa resistir até o fim. Resistir, pois o Senhor é Deus que supre as necessidades, Deus que entrega as bênçãos para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que permanecem na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um aqui necessita. Supra as necessidades, guarda, livra, protege, cura, liberta, salva, transforma. Ouve a oração dos teus filhos e responde, Pai. Entra com providência, entra com intervenção divina na minha e na história deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, permanece, né, na presença de Deus, permanece firme, espera pelo Senhor, que Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe a hora certa de te abençoar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.